A mais temida arma nuclear russa é transportada por um colossal veículo de 8 eixos, tração 16x16, com motor de mais de 800 cavalos e peso bruto total de 120 toneladas, que representa o resultado de uma longa evolução de veículos militares terrestres de uma das maiores fabricantes desse ramo, a soviética MAS. A história da União Soviética com veículos e equipamentos militares é longa, maquinários muito peculiares e exagerados, que embora haja certa escassez de informações precisas a seu respeito, pelo menos aqui no Ocidente, ainda são muito notados e permeiam publicações de entusiastas do ramo automotivo, incluindo, é claro, os caminhões russos, como neste caso o modelo 79221 16x16 de 120 toneladas de peso bruto. Isso se deu porque a Federação Russa foi a principal herdeira do arsenal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e seu exército é conhecido pela força e poderio de suas tropas blindadas, sendo o país um dos maiores operadores de blindados do mundo e ainda o país com o maior número de armas nucleares. Em 1944, ao final da Segunda Guerra, era criada após decisão do Comando Industrial Soviético a MAS, fábrica de automóveis de Minsk, na atual Bielorrússia, começando com a montagem de caminhões de origem americana GMC e Studebaker, e pesados da série Mack-NR. Já o primeiro MAS sairia alguns anos depois, o modelo 200. Durante a Segunda Guerra, o exército soviético percebera que não possuía caminhões produzidos localmente que pudessem transportar um tanque T-34 e por isso, no início da década de 50, começou a desenvolver um veículo específico, chegando-se ao MAS 535 e 537, com produção iniciada em 1960. O carro-chefe dos tratores todo-terreno de vários eixos, podendo ser configurado como caminhão-trator com quinta roda, trator de lastro, guincho e outras opções. Com quase 10 metros de comprimento e 21 toneladas, foi originalmente projetado para carga de até 50 toneladas, com versões posteriores para até 65 toneladas, com desenho de perfil baixo, cabine para 4 ocupantes, grande motor montado atrás da cabine, um 12 cilindros a diesel de 525 cavalos e tração 8x8 integral com transmissão hidrodinâmica. Esse modelo teria também ampla utilização no meio civil. Na década de 60, em paralelo ao MAS 537, outro grande caminhão seria criado. Era o modelo 543, que algumas décadas depois daria origem a um dos substitutos do 537. O 543 tinha um desenho bem peculiar, pensado e desenvolvido para transportar os grandes mísseis que estavam sendo desenvolvidos na época, e que devido ao comprimento dessa carga, a cabine foi dividida para as extremidades do largo veículo, liberando espaço na parte central, reduzindo o comprimento total do veículo. Os primeiros protótipos do MAS 543 apareceram em 1962. A produção em série começou em 1965. Existiram várias versões e desenvolvimentos adicionais desse modelo, como o MAS 547 de 6 eixos. Todas as variantes foram equipadas com o motor a diesel V12 de 525 cavalos. A MAS, então, ao longo da história, se especializaria na produção de veículos pesados, e provavelmente a maior fabricante mundial de transportadores e lançadores de mísseis para muitos dos armamentos balísticos móveis do mundo.
De acordo com o padrão de nomeação de veículos automotores soviéticos, os caminhões receberiam designações alteradas de 4 dígitos a partir da década de 70, nascendo o modelo como MAZ 7310, 7912 e 7917, entre muitos outros, havendo uma diversificação tão grande que não se encontra facilmente toda a lista de modelos e suas especificações. Os veículos foram recebendo pequenas modificações e adaptações, além de aumento no comprimento e quantidade de eixos, sendo lançados em versões 6, 7 e 8 eixos com tração integral. Curiosamente, o mais gigantesco foi o projeto 7904, encomendado pelo exército soviético em 1982 para transportar seu míssil balístico intercontinental. O caminhão tinha 32 metros de comprimento e 6,7 de largura, motor de 42 litros e 1.500 cavalos, tração 12x12 com pneus de 2,7 metros de altura. Este modelo, porém, não chegou a ser utilizado. Houve também versões de caminhão-trator para semi-reboques, como o modelo 74-106 8x8, muito utilizado para reboque de armamentos de artilharia, radares, entre outros. Para o transporte de mísseis balísticos, o modelo 7917 foi um dos mais notáveis. Era um modelo mais comprido para se adaptar aos armamentos da época. Mantinha as clássicas 2 cabines com lugar para 2 ocupantes em cada, com 7 eixos, sendo 6 de tração, um 14x12 largamente utilizado. Finalmente, na segunda metade da década de 90, já na fábrica MZKT, antes subsidiário da MAZ, era desenvolvido o mais atualizado transportador erguedor-lançador de mísseis para a mais temida arma russa, o modelo 16x16 79221. Nele foi utilizado um motor diesel V12 e a MAZ 847 de 25,8 litros, com cerca de 811 cavalos. O chassis com 8 eixos e 16 rodas, sendo que os 3 primeiros e os 3 últimos eixos são direcionais. O caminhão tem 22,7 metros de comprimento e 3,4 de largura, aproximadamente 40 toneladas, e capacidade para transportar 80 toneladas de carga, totalizando um peso bruto total de 120 toneladas. No interior, a cabine é equipada com elementos de metal, quase completamente preenchida com vários botões e alavancas. Com sua configuração tradicional militar, o caminhão MAZ 79221 pode servir de base como lançador móvel de mísseis balísticos intercontinentais do complexo sistema de mísseis estratégicos nucleares russos. Embora a MAZ tenha iniciado os anos 90 como o maior fabricante de caminhões pesados da União Soviética, com a dissolução daquele Estado soviético, a produção da marca foi reduzida substancialmente, orientando-se para as necessidades civis de um país muito grande, havendo produção de veículos de transporte público de passageiros e transporte de cargas. Vários caminhões da MAZ e outras fabricantes bielorrussas, nascidos militares, puderam ser adaptados para serviços pesados fora de estrada. O próprio 79221 é também um caminhão versátil, podendo ser usado como chassi especial para a instalação de equipamentos de perfuração de poços de petróleo e gás, caminhão de mapeamento e estudos sísmicos e base para guindastes pesados.
Essas, por sua vez, são utilizações mais desejadas para essa engenhosa máquina, cujas características técnicas são admiráveis. E embora se trate de um recurso predominantemente de uso militar, esperamos que ele nunca seja usado efetivamente em algum conflito.